Uma autora que nós dois prezamos muito, a Hannah Arendt, ela escreveu aquele livro fantástico, As Origens do Totalitarismo, e lá ela menciona 3 sintomas que me parecem que se aplicam à realidade e que é preocupante, né? O primeiro sintoma que ela menciona é justamente uma apatia e omissão da sociedade a esses abusos. As coisas vão acontecendo, algumas instituições ou pessoas acabam sendo coniventes, porque na verdade tem outros interesses ligados ao Estado, então para que eu vou me indispor com o governo? Existe uma apatia, mesmo uma omissão, as pessoas falam, olha, na verdade esse aqui é um governo que está colocando ordem na casa, acabando com os nossos adversários, deixa rolar um pouco. Então esse é um ponto importante. O segundo é uma degeneração institucional. As coisas vão se degenerando e cada vez mais vai se tornando o regime dos homens, né? Então você deturpando o que está escrito na Constituição, na lei, o sistema eleitoral, a liberdade de expressão, né? E o terceiro ponto que ela menciona muito bem, como talvez o número 1, é a degeneração das liberdades individuais, da liberdade de expressão. Essa geralmente é o primeiro alvo a ser atacado, né? E esses 3 aspectos que ela menciona muito bem estão aflorando de uma forma muito visível na sociedade. Então, não parece que é um soluço arbitrário, parece que é, sim, um processo de degeneração institucional muito sério. O que nós podemos fazer como sociedade para evitar que isso acabe num regime, de novo, autoritário, como já tivemos no passado? Olha, Davi, eu acho que tu toca exatamente no grande ponto brasileiro, não é? Eu escrevi recentemente um artigo na Veja tocando exatamente nisso, não é? Quer dizer, é a ideia de que, primeiro, a nossa síndrome autoritária, nosso espírito, a vibe autoritária, não está só no Estado, ela está na sociedade também, ela é difusa, não é? Porque às vezes, né, a gente tem, não, tal. Isso é como esses dias eu escrevi sobre o Raimundo Fauro, o estamento burocrático, o Veso patrimonialista, está na sociedade. Quando a gente viu no INSS, agora está nos sindicatos, está nas associações, está no Congresso, está, enfim, é espalhado, é uma cultura que tem no país, né? E essa intolerância também. Nós tivemos 2 casos, até que eu menciono no artigo. Um é aqueles jovens que foram espancados, literalmente, expulsos da universidade. Na Federal Fluminense. Isso era uma manifestação, distribuindo panfletos, só que eram de direita. Só que a universidade é de todos pagam tributos. A esquerda comanda as universidades. Distribui panfleto. Eu, quando eu era jovem, eu era de esquerda, eu distribuí muito panfleto na universidade. Né? Eles foram distribuir o panfleto deles, foram expulsos a pontapés, a socos, a pauladas. E a sociedade deixou por isso mesmo. Deixou por isso. A própria reitoria, pois é, mas esses discursos aí... Então, sim. Agora nós tivemos esse caso do Ives Gandra. Imagina o seguinte, um jurista pode dar a interpretação que ele quiser para a Constituição. Você pode concordar ou não concordar. Nesse caso, eu discordo do Dr. Ives Gandra, né? Mas é um senhor, a parte do fato tem 90 anos de idade, mas mesmo se tivesse 30... Uma obra extensa. Uma obra extensa. Então a ABI, que eu cresci aprendendo a respeitar a história democrática da ABI, vai processar um jurista porque interpretou, mas o texto dele estava na pasta não sei o quê desculpa, você escreve um texto, você não sabe que pastas o texto vai estar. É o direito dele, se ele acha que as Forças Armadas deveriam cumprir um papel moderador em certas circunstâncias, que eu discordo, né? Quer dizer, como que isso pode ser um crime? Como que uma opinião jurídica pode ser um crime? Então, assim, nós temos essa confusão. Eu gosto de assistir, eu tenho um veso que nem o teu, assim, um pouco a gente gosta das questões teóricas. O tema do monarca, por exemplo, que me encanta discutir, porque ele diz assim, não, eu acho que mesmo o partido nazista deveria ter liberdade de expressão. Eu, pessoalmente, não acho. Mas ele acha, é um direito dele achar. Ele não está defendendo as ideias nazistas, ele não está defendendo um partido nazista, ele está dizendo que acha que deveria acontecer no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos. É uma visão, no caso é a primeira emenda. Então, não, criminaliza, multa. É o caso da Cláudia Leite, que ela muda uma palavra de uma divindade na letra, então ela é punida, ou tem um processo, Nós viramos uma sociedade neurótica, eu não sei bem dizer isso, quer dizer, uma sociedade... Quer dizer, alguns dizem isso, eu passei a reler o Jean-François Revel. Maravilhoso. Outro grande intelectual, quase contemporâneo da Hannah Arendt, um pouco mais, mas francês. O Jean-François Revel escreveu um livro que é chamado Tentação Totalitária, nos anos 70, onde ele tem uma das frases dele, grandes frases, ele diz assim, a liberdade é mais complicada, a autocracia é mais fácil.
Porque a autocracia alguém vai... Porque isso que tu falas, né? Nós vamos cedendo à facilidade. Então, deixa o juiz decidir, deixa censurar esses caras, vamos... Mas os direitos individuais... Por que a liberdade é mais complicada? Por N razões. A liberdade é complicada, primeiro, porque eu tenho que escutar os outros, eu tenho que ouvir quem eu discordo, é insuportável às vezes. Né? Eu tenho esse negócio do check and balance, né? Freio e contrapeso, complicado, tem que respeitar os poderes, a autonomia, às vezes ela é lenta, então tem que mudar o marco civil. Bom, tem que ir para o Congresso, tem que discutir, então tem um processamento. Mais fácil, não é mais fácil o Supremo decidir esse negócio? Só são 11, né? Não precisa de 512 caras. Então, né, e depois ela é complicada porque a engenharia dela, você tem que... Por que você deve proteger o pior discurso para garantir a vigência da norma? Isso é genial na democracia liberal, né? Você não deve proteger, porque se você não proteger os piores, e ninguém sabe exatamente quais são os piores, porque há divergência sobre isso, você não mantém a regra. Então, né, se você admitir a hipótese que este você deve tirar, por que eu não tiro este aqui também? Né? Daí começa. Né? Então, se eu aplicar essa aplicação que se fez genérica no Brasil, o princípio do dano do John Stuart Mill, isso aí causa dano, então tira. Né? Minority Report, né? Eu acho que vai causar dano no futuro, então eu tiro agora. Mas como é que eu sei que esse causa dano, mas esse aqui não causa? Esse aqui é que nem discurso de ódio, né? O sempre do outro. Então isso... Olha, os americanos, para mim de novo falar do meu guru James Madison, eles sacaram isso na época dos Founding Fathers, né? E eles disseram assim, não dá para começar a ladeira escorregadia. Isso é ladeira escorregadia. A única maneira de resolver isso é você não dar o primeiro passo. Porque se você der o primeiro passo, vários passos serão dados na sequência, né? Se você admitir que você pode fazer censura prévia aqui, você vai admitir que você... Bom, e aí, nós estamos no Brasil... Já estamos longe na ladeira, esse que é o problema. Nós já estamos há 6 anos nessa ladeira. Agora entrou a AGU, agora nós estamos querendo mudar o marco da internet, e eu acho que a tua pergunta ela é real e até certo ponto angustiante, porque a pergunta, bom, quem é que vai fazer um freio de arrumação nesse processo? E acho que isso deve ser feito exatamente assim, com debate, com a discussão, as pessoas se darem conta. Não é? Porque a democracia, eu diria assim, quem que é um dos gurus desse? É o Barack Obama. Eu gosto de citar ele. Algumas pessoas ficam bravas que eu cito muito Obama, mas eu gosto de citar o Obama. Né? Ele diz, olha, a democracia ela é chata muitas vezes, porque você perde, você ganha, você fica brabo, você escuta coisas que você não quer ouvir, você perde eleições e tal, seu inimigo ganha, você fica com dor de cabeça e tal. Mas no longo prazo ela é melhor para todo mundo, né? Ela é melhor para todo mundo. E tem uma tradução mais simples disso, quer dizer o seguinte, imagina que você der ao governo a discricionariedade para tirar conteúdos, como está se querendo fazer, a AGU está fazendo, na verdade, tem que entender o seguinte, daqui a 2, 3 anos, o seu inimigo pode estar no governo. Poder. Vai estar com o mesmo poder. Então você está dando para ele um poder contra você. Por isso que a regra de direito, ela não deve fazer isso. Certo? Então, eu diria assim... Eu acho que existe na base da sociedade brasileira uma cultura autoritária. Né? Nós tivemos 2 grandes ditaduras do século XX, nossa democracia é relativamente jovem, há um processo de polarização, as paixões políticas elas são poderosas. Né? E tem isso. Né? O Jean-François Revel, nos anos 70, ele se perguntava assim, por que cargas d'água os intelectuais franceses se seduzem tanto por ideias claramente fracassadas? Porque cargas d'água apoiam o regime, o sovietismo, e acham que lá ficam se iludindo, que lá tem uma verdadeira liberdade. O Sartre, o Camus com o Sartre foi a mesma coisa, dizendo, olha, desculpa, isso não, o Raymond Aron e tal. Eu passei a reler esses autores, né, depois de coroa, né, porque eles tiveram o mesmo espanto. A sedução, muitas vezes, ou a forma como nós fazemos concessões para certas ideias, certas rupturas de princípios, que em tese nós não faríamos, mas que a disputa política, o calor da hora, até um certo cansaço, e eventualmente um desejo de não se incomodar muito, certo? A Hannah Arendt dizia, por exemplo, né, os alemães em algum momento trocaram a dignidade da humanidade pelo bem-estar das suas famílias. Tipo assim, para mim não me incomodar com esses nazistas, eu vou deixar. É cruel o que ela fez, né? Eu acho que aqueles eram momentos muito excepcionais. Né?
Mas ela foi... É. E ela, quando foi no julgamento do Eichmann, ele fez aquele argumento, eu estava cumprindo ordens, não é? Então ele tentou dizer que aquilo era kantiano, né? E ela disse, não é. Não, então, assim, a ausência do pensamento, ela falava, que é uma coisa importante, muito forte, né? Na democracia, quando você deixa de pensar e passa a cumprir ordens sem questionar ou aceitar esse tipo de arbitrariedade sem pensar, sem raciocinar, é aí que começa o perigo. Exatamente. Eu acho que o Brasil saiu na The Economist agora, The Economist Intelligence Unit. Nós caímos 6 pontos, 6 posições. Nós só caímos menos do que a Coreia do Sul. Teve aquele tentativa de golpe, etc., das democracias chamadas frágeis. Tá? No campo das... Então, assim, é um alerta. Os alertas estão dados. Para mim, o maior alerta veio da Espanha. Quando a Espanha, eu li uma manifestação do tribunal, uma alta corte espanhola, negando a extradição desse sujeito, o Oswaldo Eustáquio, e dizendo, olha, não tem delito de opinião aqui, vocês estão fazendo delito de opinião. E há sérios indícios de que há problemas graves. E está dito lá, problemas graves, prisão arbitrária, ausência de contraditório, punição de censura, etc. Então nós não vamos extraditar. Claramente está identificado aí um problema político.